Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo falar sobre sentimentos com foco principal no medo. Então, falar aí sobre medo e por quê? Por que desse vídeo? Ahn, Seguindo a linha anterior, né? Por que eu faço esses vídeos? A intenção é trazer esclarecimento, né? Esclarecimento ah, sobre o que somos, sobre o que é a nossa realidade, né? E esse tema do medo ele hoje está bastante evidente, né? E cabe decifrar o que é esse sentimento, né? Qual sua causa natural, né? E o meu foco principal nesse vídeo vai ser com base que tudo, com base no todo. Tudo é o todo e o todo é perfeito, né? Então, por que dentro desse todo que é perfeito tem esse sentimento de medo? Não só o sentimento do medo, mas os sentimentos negativos. Né? Então, meu foco vai ser esse, para a gente ter o melhor entendimento e saber lidar com isso. Né? Que eu acho que o principal, nós estamos aqui encarnados, como muitos falam, não nos deram um manual de como operar, digamos, o corpo humano. Então, nós temos que descobrir por nós mesmos. Nós temos que buscar esse conhecimento. Né? E se não buscar, manifestar. Né? Porque nós somos seres. Somos uma alma encarnada e já trazemos o conhecimento interior. Né? Não só como indivíduo, mas como grupo, como espécie. Então esse conhecimento está em nós. Então nós precisamos manifestar. Né? Embora sim, já há muitos, digamos, materiais aí que traz esse conhecimento. Né? Só que às vezes está escondido em algum lugar, tal, porque a gente sabe que está na Matrix, que é outro ponto importante. Então, toda essa ignorância que nós temos a respeito do que somos, a respeito do que é a realidade, ahn, é devido ao fato de estarmos numa Matrix. Uma Matrix que nos altera, que usa as pessoas como um recurso natural e não é interessante para que esse recurso saiba o que é, saiba o que eles são. Né? Eles nos tratam como um animal para fornecer o que eles querem. Né? Assim como nós, digamos, os humanos tratam os gados, né, os frangos. Né? Então eles fazem da Terra uma grande granja humana. Né? Então isso dificulta um pouco o acesso a esse conhecimento e até o entendimento a esse conhecimento. Né? Porque eles usam de meios de manipulação que nos turva a nossa realidade, turva a nossa visão. Então, quando nós chegamos ao conhecimento, nós não conseguimos identificar, né? Então, é outro questionamento que nós nos colocamos sobre a nossa realidade. Né? Será que o que eu estou vendo é o real ou algo que eu estou sendo induzido a ver? Né? Então, são questionamentos que nós temos que ter também, né? Então, no meu caso, eu sempre uso por básica a lógica, né? Ver se aquilo faz sentido, ver se encaixa dentro de um padrão. Né? E os padrões que a gente busca são padrões, digamos, externos, padrões do todo, que é o fractal, sequência Fibonacci, né? A natureza, você olha a natureza, plantou uma semente, ela vira árvore, né? Uma criança, ela vai virar um adulto. Então eu procuro ter essa base, né? Essa base de desenvolvimento. Então eu aplico ao mesmo essa base ao nosso desenvolvimento espiritual, né? Que você vai desenvolver. É a tua natureza, né? O mais, assim, um pouquinho mais além, assim, você já é esse ser, né, que você busca. Né? Aquilo que você busca te está buscando, mas não é aquilo, é você se buscando. Né? O teu despertar é você acordando aqui. Né? Que você não é esse personagem aqui, você é o encarnante que está acordando. Né? A nossa realidade aqui é uma coisa assim fantástica. Né? Estava pensando um pouco antes desse vídeo, de falar até a respeito, mas não tem como alguém chegar e falar, você tem que lhe dar conta disso, né? E quanto mais a gente vai se dando conta disso, o que é estar em corpo, né? Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Só que as pessoas elas fazem muito pouco disso, é como se não fosse nada, não fosse, não tem importância, né? É aquela coisa da Matrix, a atenção das pessoas está levada a outras coisas, para que ela não tenha atenção em si mesma, para que não desperte. Né? E quando você começa a voltar a atenção para isso que é real, que é a realidade, você vê que é algo fantástico, né?
Aí você começa a olhar para nossa realidade, para como as outras pessoas lidar com essa realidade, fica parecendo o que eu já falei antes, né? NPCs. NPCs é assim, para quem joga videogame, tem que são jogadores não controláveis. São aqueles bonequinhos que ficam no jogo que você vai ter em contato, né? Ele te dá uma informação, você vai a algum lugar, né? Não é alguém que não tem um player, não tem um jogador por trás, né? E as pessoas cada vez mais ela fica parecendo esses NPCs aqui na Terra, como se eu estivesse num jogo e só tivesse os NPCs. E quando você encontra uma pessoa desperta, você vê que tem um jogador ali por trás, porque ela está manifestando algo que não está na programação da Matrix, né? Quanto mais você vai explora essa realidade, quanto mais você desperta, mais você vai tendo esse sentimento, né? Ou seja, o NPC ele manifesta só o básico, para que tá aquele comando, aquela função, tipo um recepcionista, né? Que é uma função, por exemplo, de trabalho, não uma profissão, né? Só aquilo, né? Então as pessoas, elas cada vez mais elas vai ganhando essas características de NPCs. Elas não conseguem ir além do personagem, né? Mesmo que seja um personagem humano, né? Sentir que é algo mais, né? Embora em todas você vê que tem essa centelha que busca esse despertar, só que a Matrix ela é ferrenha nessa questão, ela não deixa brechas, ela toma a mente das pessoas e aprende nessa realidade. Então poucos buscam algo além, né? Então assim, aqui é só para falar discernir um pouquinho sobre a nossa realidade e às vezes a dificuldade de explorar temas que vai bem além, né? Mesmo que a coisa seja tão lógica, a gente não vê, tá ali na nossa cara, mas a gente não vê por quê? Porque fazemos parte de uma realidade que foi deturpada, que foi transformada em outra coisa, foi invertida, né? A Matrix é mentira, então e vivemos uma mentira. Muitas coisas que fazemos, não, vocês precisam isso, mas é tudo mentira. Para controlar o gado, controlar as pessoas, né? E somos usados como recursos naturais. Então é algo assim surreal, né, para a mente assimilar. Então mesmo as pessoas que estão buscando na busca, que acham que acreditam, elas às vezes não, elas param às vezes e falam, será que é isso mesmo? Né? Não se tem aquela certeza, né? Elas querem ver, né? Mas antes de ver há um processo interior que é o despertar, né? Que essa pessoa ela precisa, digamos, só dar mais atenção, né? Então, assim, nesses temas que eu trago, eu tento ver com mais clareza possível, né? Tento ali jogar os meus conhecimentos que eu já tenho, né? Jogar uma base, por exemplo. Nesse vídeo falar sobre sentimentos e vou explorar mais o medo. A base é a seguinte: somos o todo é perfeito, se desenvolve de forma perfeita, né? Então, por que aqui nós vemos os sentimentos que chamamos negativos como uma coisa tão ruim como uma anomalia? Né? O que há? Qual é o erro? O que é que a gente não está vendo? Então é isso que eu quero explorar. E qual é a importância disso? Da mesma forma, como eu coloco em vídeos anteriores, nós temos esse corpo físico. Então, se eu identifico uma ferida no meu corpo físico, eu olhei, eu estou vendo, é claro. Então, eu tenho como sanar aquela ferida, né? Da mesma forma, meu corpo espiritual também tem feridas, só que eu não vejo com claridade, né? Na nossa realidade, nós ignoramos o nosso corpo sentimental, nosso corpo espiritual, porque não vemos, né? E é meio assim, o que a gente não vê não existe, mas está lá, as feridas estão lá, né? E por eu não ver, por eu ignorar, eu continuo, por exemplo, tratando mal aquela ferida. Eu continuo não tratando, ignorando. Como um vídeo anterior eu falei, por exemplo, você tem um veículo. O veículo ele tem algum problema. Ele está pulando, ele está rangendo, só que você continua. Porque aquilo sempre foi o seu natural, então você não consegue ver que aquilo não é natural, que aquilo não é normal, né? Então você continua seguindo, mesmo com um veículo que tem um problema. E o que acontece quando o veículo tem um problema, a gente não identifica, aquele problema se agrava, né? Que é o que acontece nas nossas vidas. A gente continua seguindo como se fosse normal. A nossa realidade hoje que a gente vive, né? É sempre achando que é normal a sociedade agir desse jeito. Então, de repente, acontece algo que dá uma freada, né?
e as pessoas anseiam por algo diferente. Anseiam para que esse algo, essa coisa que acontece, venha lhes mostrar algo que não estávamos vendo. Né? Como no vídeo anterior. O que é uma doença? Uma doença, quando você está num caminho, num veículo rodando que não está bem, só que você acha que nada está normal, vem uma doença que te obriga a parar. Parar para se recuperar. E nesse tempo de recuperação, que você possa refletir. Né? Opa, eu estava no caminho errado, por isso que aconteceu, por isso que eu preciso de uma mudança. Né? Mas isso vem de dentro do ser que desperta. É o ser que vai assumindo o controle. Né? Porque a Matrix ela só quer o quê? Reparar, botar ali um remendo o mais rápido possível e botar de volta na linha de produção. Né? Então são essas realidades que a gente não quer enxergar, porque assim é tão surreal você ser usado como recurso natural em um mundo todo, um mundo assim, né, por seres extrafísicos, né, que se passam por Deus, a coisa é tão surreal que é entendível essa dificuldade, né? Então vamos, digamos, tentar as coisas mais básicas, tentar ver a lógica nas coisas mais básicas e tentar lidando com aquilo, né? Qual que é o outro método de saber o que você, se você o que você está chegando, está vendo, está concluindo, se é real ou não, se é verdade ou não, né? O experimento, você aplica, deu certo, então é real, né? É real, é útil, né? Te traz um bem. Então vamos lá, né? Sentimento com esse foco no medo. Então tem várias formas de. Qual que é o principal então? Né? Vou trazer um caminho, algo lógico. Somos o todo é perfeito, tem o seu tempo, tem o seu desenvolvimento, então tudo que está dentro desse todo é perfeito. Então, como eu posso ver o medo, por exemplo, a raiva, os sentimentos negativos, como eu posso ver isso como algo positivo? Né? A princípio, né, depois eu vou discernir um pouco mais, porque vamos supor, tem o sentimento que é negativo, que já é uma doença, né, que já é algo ruim mesmo, né? Por exemplo, então vou fazer o mesmo, traçar a mesma analogia com as coisas físicas. O fogo, por exemplo, o fogo ele pode ser visto como algo ruim, porque ele destrói. Mas quando você tem o domínio daquilo, você vai ter um uso benéfico, né? Então, assim é o medo, né? Então, todo efeito maléfico que o medo traz é porque nós não sabemos lidar com aquilo como uma criança não sabe lidar com fogo, né? Então, nós entramos em contato com o medo e a Matrix ela impede que nós dominamos aquilo, que dominamos o entendimento daquilo, né? O medo, eu peguei aqui algumas imagens, uma só. Fiz ali uma busca na internet e deixa eu sair daqui da frente. Sai daí. E não saiu não. Não era para isso acontecer, mas vamos fazer desse jeito. Então tá aqui, ó. É uma escala, né, que mostra aqui as frequências, né, frequências hertz, vibrações. Então aqui é só pra gente ter uma ideia mesmo, né? Eu não sei se essa é a ordem, essa é mais ou menos a ordem, né? Mas não sei se vamos supor aqui, se tá certinho, né? Mas assim, daqui pra cá sim, né? Os sentimentos mais sutis, né? Mais, digamos, no bem, um foco no bem, né? Que traz a harmonia a todos, está aqui pra cima, que vai ser uma vibração mais alta. E aqueles mais egóicos, mais negativos, estão aqui pra baixo. O que isso, na verdade, nos mostra? O que a gente tem que ver aqui? Não que isso aqui é negativo, mas que é apenas uma densidade mais densa. Assim como é a água e o ar. Né? Digamos aqui, ó, se aqui é o ar, aqui é a água. Né? Fazendo uma análise bem grosseira. A água, para quem não sabe nadar, se a pessoa cair na água, a pessoa se afoga. Então é como se não tivesse dominado o fogo. Né? Então, por exemplo, para quem sabe, você vai ali deitar, digamos, ficar boiando ali na água, né? Vai fechar os olhos, relaxar, e aquilo é muito tranquilizante. Né? Então você tem um domínio daquele meio. Né? Então, ou seja, domina o fogo e faz um bom uso. Há o risco, existe o risco de afogamento, existe o risco da pessoa dar um problema e
né, um piripaque. Só que é um risco controlado, é um risco entendível, né? É o próprio risco de você estar vivo. Quem está vivo tem um risco de morrer, só que é um risco que você controla, né? Então na Matrix você existe o medo. O medo ele é o quê? Ele é preservação. Então toda a matéria, tudo que existe tem ali um sentimento de preservação, né? Por exemplo, como se fosse o imã que um repele o outro, né? Então nesse repelir é como se fosse o medo. É uma matéria se toca, mas não se funde, né? Como se fosse um repelir, o meu espaço, o teu espaço. É como se fosse um princípio do medo, né? Então a partir daí as coisas só vão ganhando complexividades, né? Por exemplo, os mundos materiais eles são, digamos, mais complexos nas dimensões mais densas, porque digamos que a vida surge nas dimensões mais sutis. Só que lá, como a vida surgiu, veio a surgir, ela não conheceu um risco, porque você surgiu, né? Você não perdeu aquilo ainda. Então não se conhece que existe um risco, existe uma perda de algo que tinha, de repente não tem mais. Embora mesmo que isso seja ilusório. A gente vem tomar contato com isso nas dimensões mais densas. Por exemplo, no reino animal. O que é o medo no reino animal? É a preservação. Então o animal ele tem medo de ser predado por outro, por vir um predador, né, e levá-lo. Então ele vai tomar todos os cuidados antes de sair da toca, né, mas ele não vai deixar de sair da toca. Então há uma natureza que segue, né? Isso a gente traz então do reino animal, que é o sentido de preservação, e traz para o reino humano sem o entendimento disso. E o que dificulta esse entendimento? A Matrix, que ela deturpa, ela cria medos. A gente que vive aqui no mundo, a gente vê que periodicamente lançam problemas para alertar a humanidade e manter a humanidade com medo, com frequente medo de uma coisa que nunca vai acontecer. Então é um medo ilusório, né? Então a gente tem todos os meios que funcionam aí é para trazer o medo, tudo, né? Por isso que não se corrige nenhum problema, né? Porque tem que estar aí para que as pessoas continuem emanando no medo, nas vibrações mais baixas, e é onde que está aqui, por exemplo, a nossa terceira dimensão, onde está a Matrix, é onde os deuses que esses caras servem, né, que são demônios, eles são densos, então eles habitam essas densidades. Então são como os peixes que habitam na água, então eles mantêm todo mundo ali, né, impede que você saia da água, descubra que você pode até voar, né, porque ali eles te usam. E ali eles fazem você achar que você também é um peixe, que você não pode nadar, que você não pode voar. Então nós temos todas as nossas capacidades limitadas, né? Então isso que dificulta, não que o medo seja negativo, ele nos traz a preservação. E quando você aprende isso, você tem esse domínio. Então, por exemplo, o exemplo da água. Você aprendeu a nadar, você não tem medo, então você vai ter um uso, você vai ter uma funcionalidade a mais. Você vai poder andar e nadar. Né? Então você aprendeu, você evoluiu, né? Outro exemplo, basicão, né? Atravessar a rua. Então tem pessoas que têm medo de atravessar a rua. Por quê? Muita coisa assim é do conhecimento. Até um animal aprende a atravessar a rua, né? Fora da faixa, né? Então você vê, fora da faixa existe um risco de vir um carro e atropelar. Então a pessoa tem um medo, ela não atravessa. Mas quando você controla aquele medo, um medo controlável, aqui é interessante que tem a coragem aqui, ó, tá um pouquinho aqui em cima. Mas a coragem e o medo é a mesma coisa. Digamos que é a mesma barrinha, tem uma barrinha assim que você marca, usa para marcar, né, que é um ponteirinho. Então, um pouquinho mais menos de medo, você vai ter um pouquinho mais de coragem, mas é a mesma barra, então a coragem tem o medo. Então, a coragem sem o medo, ela é loucura, né? A pessoa que vai lá na ponta do prédio, ficar pulando, né? Então ali é loucura porque ela ignora, por máximo que eu tenha um organismo saudável que possa pular, que possa escalar sem uma corda, eu posso ter uma cãibra. Então eu não ignoro isso. Então o medo em mim faz essa preservação e me preserva dessas loucuras. Eu posso ter uma cãibra, então eu vou colocar uma corda quando eu for escalar, porque eu posso errar, que é normal, a pedra ali pode soltar.
né? Eu posso, mesmo que eu não veja nenhum veículo, na hora que eu estiver atravessando, eu tenho algum problema e desmaie, aí vai vir um veículo, não vai me ver, né? Então, a gente calcula esses riscos, né? Então, aí você vai ter ali a coragem, só que é uma coragem calculada, né? Então, o medo, por que que o medo ele ganha essa característica na nossa sociedade? Né? Porque é um medo usado pela Matrix de forma negativa. É um medo usado para extrair energia. Né? Porque naturalmente você usaria o medo para preservação, para identificar o risco. E uma vez identificando o risco, criar uma maneira de contornar aquele risco para que ele não seja um risco. Né? Então, entre aspas, vem aí a coragem que você continua seguindo, você continua dirigindo, mesmo com todos os riscos de ter acidente, mas você tem um controle ali, né? E isso, por exemplo, eu vou comparar aqui, por exemplo, a nossa terceira dimensão com todos os riscos que nós temos com uma sétima dimensão, um mundo de luz iluminado. Então, por exemplo, nesse mundo de luz iluminado, a gente, vamos ver, não como negativo aqui e positivo lá, é só densidade, lá é muito mais sutil, né? São almas mais leves, mais sutis, que acabaram, digamos, de ser criadas, mais sutis, né? Então sim, emanam mais luz, né? Aquela coisa, o coletivo, a energia coletiva envolve mais. Então você tem um mundo mais harmônico, né? Mas não por conta disso que não há risco. Porque todos nós que eu acredito que estamos aqui buscando esses assuntos, nós participamos desses mundos. E além, né? Muito além de quinta e sétima dimensão, acredito eu, muito, muito mais além mesmo. Porém, estamos aqui, né? Então, digamos que houve o risco que nos trouxe aqui, o risco de queda. Né? Eu estou colocando dessa forma, mas não é bem assim, né? É apenas uma forma que a gente vê a realidade, né? Mas nós viemos para cá, né? Como movimento do todo. E aqui a gente vê, como a gente aprendeu a ver o medo como algo negativo, então a gente vê a queda como algo negativo, como queda, né? Que não é bem uma queda, é evolução. É você aprendendo muito mais, porque vamos supor, naquele mundo não existe risco de você perder a vida, né? Porque tipo, os seres são imortais, né? E tudo é bem controlado, tipo, quando o ser vai morrer, ele tem ali, simplesmente se transmuta, né? E passa, então não há essa percepção de morte, de perda, né? Então, o ser ele ignora que o universo ele pode ter a complexidade, pode trazer isso, né? Pode trazer esse extremo que nós vemos aqui, né? E aqui nós aprendemos isso, aprendemos os extremos, aprendemos a controlar os extremos para que não seja mais um problema, né? Então só uma coisinha que eu já vi bastante pessoas falando, né? Acho que tem livros também, canalizadores também fala, aqui na Matrix, por exemplo, como que é tipo uma granja humana, uma fazenda que cria ali o gado. Então você tem que pegar, por exemplo, onde que você consegue esse gado? O gado está livre e solto. Você tem que ir lá capturar ele na natureza e trazer. Né? Então, depois que for criando em cativeiro, animal em cativeiro, mas antes você tem que capturar. E tem que capturar os melhores. Né? E o que eles querem aqui? Energia. Então tem que ser um animal vivo que gere muita energia. E onde estão esses animais? Estão nas dimensões mais altas. Porque quem está nas dimensões mais altas são os que geram mais energia. Né? Então são esses que eles vão atrás. Né? Então vamos supor, um ser de quinta, de sétima passa aqui perto, por curiosidade chega aqui perto para ver, né? Ou guerras que eles traçam. Então eles vão, capturam esses seres. Então tem ali os meios, né, as parafernálias para capturar, que são tipo gaiolas herméticas, né, que blinda dimensionalmente, arrasta aqui para uma dimensão mais densa. Na hora que funde com essa dimensão da Terra, eles já ficam presos, né? Para sair, aí tem que, tipo, você tá numa dimensão de luz, né, de sétima, nona, só que o que te sustenta ali é apenas o ambiente. Digamos que você é uma alma que não experimentou as dimensões mais densas, né? Você foi naturalmente se inserindo, né, nesse contexto todo de viver em mundos, né? Foi assim naturalmente, surgiu lá, né? Uma forma bem resumida, você surgiu lá, né? Embora não é meio assim, eu estou resumindo bastante mesmo. Você surgiu lá, então você não experimentou a vida mais densa, né? Então ali, você não estava naquele meio
porque eu consigo me manter naquele meio, mas sim porque você já nasceu ali, né? Então, quando lhe tirou dali e jogou numa dimensão mais densa, rapidamente você já se adapta àquela dimensão mais densa e fica preso àquela realidade. E para sair? Então, como eu já vivi numa nona dimensão, conheço todos os conceitos de que é viver lá. Eu trago tudo isso no meu íntimo, na minha mente, que é o meu corpo muito mais sutil. Agora, meus corpos mais densos, não, ainda não. Então, eu vou ter que trazer isso do mais sutil e plasmar também dos meus corpos mais densos, que é na alma, que é no meu corpo de sentimentos, que é onde vai limpar aquele medo doentio, e vai manifestar no meu corpo físico, onde eu consigo tipo uma ascensão. Então, é é como se eu tivesse sido jogado aqui na água, me afogando o tempo todo, me afogando, me afogando, me afogando, e de repente começasse a aprender a nadar. Então, dominei o medo, estou aprendendo a nadar. Então, naturalmente, eu vou nadar e vou sair da água, então eu volto para a sétima dimensão, mas eu também posso mergulhar e não vou mais me afogar. Então, aqui deixa de ser um problema. Então, não deixa de ser negativo. A parte negativa é porque tem seres na água, sujando a água, poluindo a água, e quando você chegar lá, eles te amarram, porque você não consegue ver nada. Mas quando você dominar isso, você vai ver tudo translúcido, né? Então, esse é o principal. Então, o medo, ele é preservação. E uma vez que você aprendeu a nadar tudo isso, você dominou, você já não tem mais medo. Então, quando você voltar para a dimensão que você era, você volta como ser diferenciado. Você vai ser diferente dos seres que estão lá. Você traz uma maior noção. E você vai criar proteção para aquele lugar, né? Para que outros seres não venham mais capturar eu ia falar tipo os animais, né, que estão no pasto. Há exemplos de que você captura para domar lá e ter o seu uso. Mas assim, são almas. Então você vai proteger aquelas almas, proteger daquele lugar, né? E eles vão ter o maior entendimento e vai passar, ó, vocês querem ir para tal lugar? É um treinamento, né? Talvez não é para todo mundo, né? Falta o entendimento também de saber exatamente por que nós estamos aqui. Eu acredito que como almas que traz uma energia muito maior, e nesse momento de mudança nós vamos espalhando a energia do universo, ela vai espalhando, né? Vai ampliando e vai abrangindo as periferias. E aqui é uma periferia. E de que forma essa energia chega aqui? De energia, de corpos materiais, e por eventualidade nós estamos num desses corpos, né? Simples assim, vamos tentar simplificar. Então é isso, né? Agora, o que causa o medo aqui que nos deturpa tanto a nossa mente, né? Eu tenho medo de me queimar. Eu tenho medo de morrer congelado. Mas isso impede que eu saia no frio? Não, eu me agasalho. Isso impede que eu saia no sol? Não, eu coloco ali um boné, sei o tempo que eu posso ficar no sol, para quando começa a esquentar, é só sair. Então eu não preciso ter medo de ficar no sol. Não preciso ter medo do sol, do frio, da água, da chuva, do raio, né? Só que a Matrix ela faz com que você tenha, mais ou menos aqui, né? Criando medos superficiais o tempo todo, necessidades o tempo todo, para tirar você da realidade, que você é uma alma, que você é esse ser, né? Cria programações mesquinhas, o que a gente vê é a mídia aberta, que é praticamente 3D. Aqui na mídia que você escolhe, já é uma quarta D. Quarta, quinta, você escolhe, né? Então, voltando. Eu ignorante do sol, do frio, que é como nós somos ignorantes da nossa alma, dos sentimentos, então você sai no sol e tá queimando, você, ai, tá queimando, né? Aquela pessoa que só reclama a vida toda, tá queimando, tá queimando, continua no sol, porque ela ignora o que tá causando aquilo, ela não tá vendo. Eu não vejo as emoções, né? Então isso que complica. Então eu tenho que ter a sensibilidade, né, a humildade de entender que eu tenho um corpo emocional, eu tenho uma alma que é mais sutil, então as emoções ela impactam mais nessa alma. Então tanto eu posso pegar esse fogo e ampliar, brincar com esse fogo, ou esse fogo pode vir de fora. Então eu posso estar gerando essa energia ou posso estar recebendo essa energia de uma forma externa, né, que seria o medo, que seria as derivações do medo. Então assim, eu diria que o medo é que nem o tato. O tato é o sentido primordial. Então eu tenho o tato, através do tato eu vou ter a visão, porque a visão são o quê? Ondas eletromagnéticas que chegam até mim, então formam ali as imagens no meu cérebro, que eu vou perceber do que está sendo enviado externo. Não que não existe, está lá, né?
O som é tato, chega uma onda sonora, bate ali no tímpano e meu cérebro interpreta aquele som, né? O olfato, o que tem aqui no nariz, né? Que eu esqueci o nome, sente ali as partículas que estão no ar, então sente, também tato. Então os tatos eles derivam nos outros sentidos. O medo também, né? O medo, quando não dominado, quando pulou na água e não sabe nadar, ele vai causar outros sentimentos de acordo com o que está trazendo aquele medo. Se é um indivíduo que explora alguém e a pessoa não consegue se livrar daquilo, ela vai começar a ter raiva. A raiva também ela tá meio a meio, né? Não que seja negativa, né? Isso é importante. Por que a raiva não é negativa? No reino animal, vamos olhar sempre na natureza. O reino animal, a raiva, ela é para estabelecer limite. Né? Então tem ali o animalzinho, se você chegar perto, ele trava as garras, mostra os dentes. Né? Então ela é apenas para estabelecer limite. Ele tem medo de que você venha agredi-lo. Né? Então ele faz aquilo para estabelecer um limite, assim como são as pessoas, né? Elas ficam com raiva porque algo está invadindo o espaço dela, né? E se esse desrespeito é constante e causa algum sofrimento, vai trazer o ódio e vai derivar em vários outros sentimentos, né? Sempre mais negativos. Então ela vai continuar gerando energia negativa e isso vai causar o quê? Ficou no sol por muito tempo, queimou. E a ferida está lá, não cuida. Então vai causar danos no corpo espiritual dessa pessoa, né? Então vai ser um corpo que a gente não está vendo, não vê, né? Até que se somatize no corpo físico, né? Só que se você tem ódio, tem esses sentimentos, pode estar exposto a alguma dessas condições, né? Seja uma pessoa, um ambiente familiar, né? MK Ultra, eles usam muito isso, né? Que é através da tortura, o abuso constante, né? Aí visa o que? O corpo como defesa, qual que é? Você quer a vida, ela tem vários meios de defesa. Então, o que o corpo quer? Ele quer sair daquela situação de exploração, de abuso, né? E nisso de sair, o que acontece? A alma ela se distancia. E uma vez a alma se distanciando, vem outra densa, de acordo com aquele ambiente que está sendo criado, manipulado, né, por aqueles seres negativos, vem outra densa e assume. Então é onde que você desfragmenta a consciência da pessoa, criando várias personalidades, né? É os MK Ultra, mas eu não vou me aprofundar muito, mas se vocês pesquisarem MK Ultra, eles usam dessa técnica, desse conhecimento para causar isso, né, através da tortura, abuso, e eles fazem isso nas suas crianças, nos seus filhos, que é o pior. Por isso que, assim, é uma realidade surreal, né, de você ter elites mundiais, né, pessoas do meio artístico que fazem isso com seus filhos, né, para perpetuar esse mal, né? Então, a raiva, o ódio é aquela exposição ao medo que não foi domado, que virou uma doença, né? Então, há de se sanar aquela doença para que traga a normalidade. Então, a doença que é do corpo espiritual, ela é mais difícil para curar, porque as pessoas ignoram essa realidade, ignoram que temos alma. O máximo que falam que eu tenho alma, eu tenho espírito, né? Que não é, você é o ser que tem tudo isso, né? Mas elas têm medo, se vê uma alma, elas saem correndo, né? Porque não é a realidade delas. Acredita sem acreditar, né? É uma realidade meio que fica meio que no ar, né? Ainda não bateu. Né? É um conhecimento muito superficial, né? Então essa é a parte complicada, né? Por isso que vai formando feridas espirituais, e essas feridas, elas uma vez ela pode somatizar, ela pode atrair aquela realidade ao qual o ser tanto teme, porque ele vai criando, né, na mente, então vai infectando até a mente da pessoa que já vive numa alienação, numa matrix, né? E essas feridas, ela causa com que, por exemplo, se eu tenho uma ferida, se eu tenho uma doença que se manifesta fisicamente, a outra pessoa vai ver, né? Então, assim, se torna real no mundo físico, né? Chega a agredir o outro, né? Pode ter um contágio, né? Emocionalmente também. Então, se meu corpo
emocional está ali doente, danificado, aquilo emana, né, e contamina o meio também, né? E aquilo persiste. Eu posso morrer, aqui vou desencarnar com aquele corpo defeituoso, só que aquela doença ela demora mais para curar. Então a pessoa pode voltar e trazer ainda alguns sintomas, né, que são, digamos, aqueles problemas de vida passadas que não resolveu, né, que pode às vezes manifestar como um karma. Ah, eu tenho isso porque, né, eu não fiz nada, mas está trazendo uma doença que estava ali na alma, né? Então aqui, por exemplo, tem aqui o sentimento de culpa, né? Culpa, vergonha. Então são todas coisas que foram derivando de coisas que a pessoa foi fazendo por não ter o domínio ali do meio, né? Não dominou o medo, né? E aí ficou sempre na mais densa, sem aprender a nadar. Mas se você domina, aí você vai tomar coragem, né? Que vai ser, não é a ausência de medo, porque a ausência completa de medo é loucura. Então a pessoa ela vai fazer coisas que vai sim se pôr em risco, né? E aqui é bem interessante, né? Quanto mais você dominou aquilo, você vai subindo, né? E vai manifestando outros sentimentos, né? Aqui, ó, a neutralidade, que eu diria que é o mais autêntico. Nós oscilamos, né? Nós podemos, digamos, estar aqui, mas nós oscilamos. Então, por isso que mesmo nesse caminho de busca, às vezes a gente sente medo, às vezes a gente sente raiva, tristeza, né? Por quê? Porque também está em nós e está no meio. Às vezes nós sentimos do meio, às vezes nós sentimos de nós, né? Então, cabe a nós buscarmos sempre o equilíbrio, né? E, assim, positivo ou negativo? Aqui também pode ser muito negativo, se não é equilibrado, né? A pessoa que, às vezes, ela está na ilusão e acha que está aqui na alegria, na paz e amor, né? Uma pessoa que ali está buscando o despertar. Então, ela busca aquele despertar das religiões. Então, ela acha que está iluminada, né? Então, ela começa a ter aquele comportamento de NPC, né? Jogadores não controláveis, né? Por quê? Por exemplo, o meio. Então o meio vem com aquela modinha espiritual, por exemplo, New Age. Só vou usar um exemplo, né? Não falando que todos que estão nesse caminho estão nesse aqui, porque não tá, porque, ou seja, as pessoas estão abertas àquela energia. Então elas adentram aquele movimento, né? Só que ainda é um movimento de manada, você vai inconsciente. Todos nós que estamos aqui, nós estamos de certa forma inconsciente, apenas seguindo a energia que vem. Né? Só que vamos ver que característica que toma aquela energia. Né? Então, de repente, você que é um ser normal começa a usar toda roupa colorida, aí sai na rua cantando, lá, 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 pá, né? Botar aquelas características, né? Coisinha na testa, né? Para falar, eu sou iluminado. Aí vamos por aqui, a gente se cumprimenta, e aí, tudo bem? Legal, bom dia. Aí já começa, namastê, paz, irmão. Né? Então é a egrégora já dominando aquele indivíduo. Né, que perde a sua individualidade. Então, é uma espiritualidade inconsciente. Né? Então, ele está perdido também, mesmo que esteja vibrando do bem. Né? Porque se a energia que envolve ele fosse mais densa, ia manifestar o que está aqui. Né? Então, é tipo nós estamos aqui numa energia densa, né? Mas nós não estamos necessariamente manifestando o que há na energia densa, porque nós estamos compreendendo, buscando a compreensão daquilo. Né? Não nós, o eu interior que está dominando esse meio e aprendendo a nadar. Né? Porque quem caiu aqui não aprende se não tiver um ser lá dentro que busca isso. Né? E isso somos nós, o encarnante. Né? Não a manifestação. Né? A manifestação é como eu falei, é como se fosse o filme que você está vendo. Né? Então, por exemplo, no quesito das emoções, eu posso ver um filme e não me envolver nas emoções ali do personagem que eu me simpatizei, né, do mocinho lá, do vilão, né, eu posso ver neutramente, então eu vou conseguir uma maior análise. Agora, se eu quero degustar, eu posso deixar que me envolva, né, de opa, fico aflito ali, cuidado, né, então depende do que nós, como nós estamos inseridos nessa realidade, né, então da mesma forma que eu não preciso me envolver com o filme que eu estou assistindo, né, emocionalmente, este também que se manifesta é um filme que está rodando. Né? Então eu posso apenas observar as energias que vão se manifestando, os meios que vão se manifestando. Né? Então, assim, fisicamente eu vejo, opa, vai chover, vai fazer frio. Né? Então esse personagem vai sentir frio. Ele vai ficar bravo por causa do frio, vai ficar bravo porque há uma onda de ódio invadindo um grupo que se manifesta assim, assim, assado. Né? Esse personagem tá ficando bravo e tá se incomodando.
Então é você que está se deixando se levar pelo meio, né? Ah, mas aí não vai reagir? Então esse personagem pode reagir, mas sem emanar aquela carga de medo e de raiva e de ódio. Apenas porque a cena ali, ela requer aquilo. E são coisas que nós fazemos automaticamente, né? A questão do livre-arbítrio. Eu não faço nada, eu apenas reajo às situações. Então eu apenas assisto o meu personagem reagindo às situações que me são colocadas. As escolhas que eu não faço, mas são colocados caminhos. Se for colocado 2 caminhos, eu já não escolhi que colocasse aqueles 2 caminhos, apenas se apresentaram. Então você só pode ir por um ou outro. Então não é uma escolha. É um filme que você assiste, que vai desenvolvendo, você vai vendo, né, e ali vai se manifestando a realidade física, a realidades emocionais, espirituais, e você pode apenas assistir e ver e entender essa realidade. E ser como aquele ser que está ali no controle, né, vendo ali, opa, né, e aprendendo, porque aqui nós estamos inconscientes, nós não trazemos toda essa sabedoria vai se manifestando, e nós vamos aprendendo, observando, né. Então acho que é isso, né, que eu queria colocar. Quando eu já fiz esse vídeo uma vez, eu tentei gravar e coloquei muitas coisas e às vezes o assunto não fica como eu gostaria, né, eu acabei deletando. Então assim, certamente tem muito mais coisa interessante para colocar, para analisar, mas eu gostaria de frisar, não tenha medo do medo, é algo natural, né? Você vai lá, você vai ascender, você vai para dimensão que for, vai ter ali o medo presente. E o medo não é aquele medo, tenho medo disso. Não, não vai ter medo de nada. Você vai ter ciência. Em tais lugares pode acontecer isso, isso, isso. Acontece isso, isso, isso. Mas é um fogo que está ali queimando, que eu posso dominá-lo ou não, né? E essa é mais uma característica dos mundos físicos, né? Porque mais para cima, assim, isso se torna pífio, né? Não é algo com que se preocupar, né? Por isso que os seres de luz mais elevados, eles não têm essa preocupação tanta, porque sabe que é algo natural, sabe que para nadar você tem que entrar na água, né? Então por isso que eles nos deixam aqui, porque você tem que estar na água para aprender a nadar, né? E se você aprender a nadar com gente atrapalhando, gente dificultando, uma água turva, um mar revolto, você vai ser um exímio nadador, né? E isso de certa forma nós buscamos, né? Ter esse domínio todo, porque nadar numa piscina é fácil, né? Nós buscamos aqui a coisa um pouquinho mais com dificuldade, né? Mas então assim, não há o mal, né? Como eu já vi, já vi outras pessoas falando, né? O que a gente vê como negativo é uma descompreensão de leis naturais. Então, quando nós começamos a compreender nessas leis naturais, nos familiarizando, deixamos de ver esse mal, esse negativo. Aí fazemos o uso correto. Então agora eu posso andar, eu posso nadar, que ali chegava um rio, opa, tenho medo, eu não sei, agora eu posso. Então quando eu estiver na 9ª dimensão, eu vou lá na 3ª dimensão, eu não vou ficar com medo de vir aqui, com medo de ser aprisionado, com medo de ser vampirizado, com medo de ver os demônios com cara feia, eu não vou ter medo de nada disso. Para mim vai ser como pisar numa poça d'água, né? Não vai ter mistério nenhum. É que a realidade é muito diferente. Por exemplo, eu pensei, mas e as pessoas que estão presas ali? Aí a questão mental, questão de realidade, de vibração. Elas estão vivendo uma realidade alheia. E para elas sair, não é você puxando, vem cá, não sai. Elas precisam ficar lá para aprender a nadar também. Porque nós nos colocamos. Não existe acaso, tudo tem o seu porquê e tudo é perfeito assim. Então é isso, gente. Para finalizar, e não é bem finalizar, que eu vou falar um pouquinho mais. Eu trouxe esse vídeo aqui que eu ia colocar no começo do outro vídeo, eu coloquei. Eu vou colocar ele e vou falar um pouquinho também sobre ele. Espero que não bloqueie meu vídeo por direitos autorais. Isso aqui são metronomes. É um aparelhinho que eu não sei bem para que serve, eu vi ele pela internet. E resumindo, é o seguinte: esse aparelhinho tem essa função, Você coloca, ele vai marcando aqui um tempo, não sei o que, e
eles colocam todos para fazer esse negocinho que está fazendo aqui, né? E com o tempo, o que vai acontecer? Ó, parece um caos, né? Com o tempo, eles vão se alinhar. Eu vou pular, mas assim, você colocar ó, metronomes, né? Metronomes, né? Alinhamento, sincronia, tal, vocês vão conseguir achar esses vídeos. Tem vários, né? Pode ser feito com 3, com 10 ou com um monte que nem está feito aqui. Então, com o tempo, o que acontece? Deixa eu avançar aqui, ó. Ó, eles vão se alinhando, ó. Ó. Ó, agora esse aqui está fora de sincronia, mas ele vai, ele está mais lento, só que ele vai adiantar, ele vai ficar um pouquinho mais rápido para poder acompanhar os demais. É que já observei, ó. Ele vai ó, aqui, ó. Ó, ele está mais lento, ó. Aqui está indo na frente. Ele vai se adiantar e vai chegar aos outros. Não que ele atrasa, ele se adianta. Então, o que você observa aqui? Quando a sua realidade, a terceira dimensão, se nós estamos atrasados, nós estamos no processo acelerado, né? Para que alinhamos e passamos a vibrar com os demais. Então, aqui, ó, aos poucos. Olha lá, ó. Deixa eu já avançar. Ó. Então, lá pro final, você já vai ver que já tá todos alinhadinhos, ó. Então, é isso aí. Eu vou pausar aqui. Então, isso aqui é o risco de eu ter que excluir essa parte do vídeo, caso eu pegue os direitos autorais. Então, o que esse experimento mostra pra gente, né? Além do indivíduo, há um coletivo. E nós vamos vibrar de acordo com esse coletivo. Se o indivíduo que está ali, ele vibra muito forte, consegue o do lado, o parceiro, mas alguém para vibrar muito forte, então essa vibração ela vai sobressair, então ela que vai ditar o ritmo. Então a maior energia vai se sobressair, né? O que está ditando o ritmo de todos, então é o coletivo, né? Cria aquele ritmo, né? E nós, então temos o nosso coletivo, por exemplo, está no medo, então por isso que a sociedade está assim. Aos poucos, só que a Terra, ela também é um indivíduo que está no mar, que tem outros indivíduos, outros planetas, outras galáxias, né? E lá fora é outra vibração, então lá estão assim, tá, e a Terra tá. Então ela vai se alinhar também com o que está lá fora. Então alguns indivíduos aqui dentro já começam a pegar essa vibração e datar o ritmo aqui também. E cada vez mais. Né? Eles falam dos 144 mil, né? Só para usar exemplo. Então assim, números. Né? Não que nós estamos aqui, estamos criando isso. Não, a energia está chegando, está reverberando nessas pessoas. Né? E quando for uma grande parte, todos vão estar em sincronia. Ou uma grande parte, pelo menos. Né? Talvez nem todos, que quem não conseguir a sincronia, né, vai ter que ir, digamos, para outro mundo. Né? A pessoa é retirada, né, e desencarna. Processos naturais. Então, como ela já não tem mais capacidade de alcançar a energia que aqui está exigindo, ela vai para o mundo onde é mais adequado com a energia dela. Né? Não é punição, não é nada, são processos naturais. Então, um experimento básico que mostra como o universo funciona. Né, que há um ritmo no universo, né, que dita todos os ritmos. Né, a gente pode ver sequência Fibonacci, fractais, né, que nos mostram que há uma realidade maior e que nós somos parte dessa realidade. Né? E isso assim é basicão, né, muito simples. Né, as leis lá do Caibalion, né, assim como é embaixo, em cima, embaixo. Né? Então é isso aí, gente. Né? Só para focar um pouquinho no momento que a gente está vivendo, né, que tem aí a pandemia, se a vibração chega, se o ritmo chega, e o ritmo aquele está disforme, vai causar um abalo. Fala, opa, a gente está naquele ritmo, de repente tem alguma coisa que está interferindo. O que é? Como os seres aqui ignoram que é uma realidade exterior, que interfere, causa uma certa confusão. Né? Mas os mais espertos já percebem, opa, é algo agindo. Né? Se você tem uma doença que sempre esteve encoberta, se chegou mais luz, ela vai mostrar. É isso que a gente está observando. Né? Que principalmente afeta a mente, porque é uma coisa mais da mente. Né? Porque a gente tem, por exemplo, a fome que mata milhões todos os anos. Né? De repente vem uma doença que mata milhares, né? E outras doenças que matam muito mais, que de repente não chamavam a atenção. Mas é isso que está chamando. Por quê? Porque chegou à mente.
Eu estava só lá no físico, né, emocional, tal. Aí chegou a mente. Então a mente toma conhecimento. Então todo o mental está sendo voltado àquela situação. É observar tal situação. Opa, acorda, desperta, está acontecendo algo. Né? Então isso já começa o ritmo a contaminar todos, né, para trazer de volta aquele ritmo natural. Né? E o resto, o demais, vamos ver como isso desenvolve. Né? Então, mesmo que o meio esteja ignorante, esteja você consciente, esteja você sensível a perceber outros ritmos, o ritmo do universo, né? Preste atenção, faça uma respiração consciente, né? Sempre quando você se der conta, respire conscientemente, né? Sinta seu coração batendo, né? Que é uma forma de ir sentindo esse ritmo, né? Porque a gente tem uma respiração acelerada, como diz, né? Que está sempre com medo, como um animal com adrenalina, né? Quando você presta atenção na sua respiração, naturalmente ela vai suavizando. Então, ou seja, vai entrando num ritmo mais com uma energia mais sutil, mais leve, né? Mais universal. Então é isso, gente, né? Esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntas, né? Questões, podem me mandar aqui por e-mail ou deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.